sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Professor, sempre ouvi que o batismo no Espírito Santo é aquela experiência depois da conversão, acompanhada de falar em línguas. Mas isso realmente está na Bíblia? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta é simples. Não. Não da forma como se ensina hoje. O ensino moderno veio de 1906, no movimento pentecostal da Rua Azusa. Antes disso, nenhum pai da igreja, nenhum reformador, nenhum puritano, nenhum teólogo dos primeiros 18 séculos ensinou essa doutrina. O que Azusa ensinou foi, primeiro, o crente deve buscar uma segunda bênção. Segundo, essa experiência chama-se batismo no Espírito Santo. Terceiro, a evidência inicial é falar em línguas. Quarto, isso é regra para toda a igreja. Mas isso não existe na Bíblia. É uma doutrina criada pelo homem. Então, toda essa ideia de segunda bênção e evidência inicial é recente? Exatamente. E o Novo Testamento ensina algo bem diferente. O batismo no Espírito não é uma experiência pós-conversão. É a obra pela qual o Espírito introduz todos os crentes no corpo de Cristo. E Paulo explica isso muito claramente. Paulo escreve: em um só Espírito, fomos todos batizados para dentro de um só corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O verbo fomos batizados está no aoristo, que no grego significa ato único, feito de uma vez por todas, completo, histórico, irrepetível e consumado. E logo adiante, no mesmo capítulo, Paulo faz 7 perguntas retóricas. São todos apóstolos? Ou todos profetas? Falam todos em outras línguas? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 30. A resposta lógica é não. Então, se todos foram batizados, mas nem todos falam línguas, então falar em línguas não pode ser evidência do batismo no Espírito. Simples, definitivo, irrefutável. Faz sentido. Mas quando esse batismo aconteceu? O batismo no Espírito aconteceu historicamente em 2 etapas. Primeira, Atos capítulo 2, todos os crentes judeus. Segunda, Atos capítulo 10, todos os crentes gentios. Primeira etapa, Atos capítulo 2, judeus. Em Atos 2, houve 2 fenômenos, e Lucas faz uso de 2 verbos gregos para encher. Primeiro, encheu a casa, verbo pleroo, enchimento interior. Segundo, foram cheios, verbo pletoo, revestimento externo para a ação. E ali cumpriu-se a promessa de Jesus: vós sereis batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. O corpo de Cristo começou a ser formado. Segunda etapa, Atos capítulo 10, Cornélio e sua casa são batizados, representando os gentios. Mas por que Deus repetiu os sinais? Porque Pedro e alguns judeus crentes resistiam à inclusão dos gentios. Deus mostrou uma visão a Pedro e ordenou: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Atos capítulo 10, versículo 13 e 14. Então, Deus replicou exatamente os sinais de Atos capítulo 2 para quebrar a resistência dos crentes judeus. Enquanto Pedro pregava, o Espírito caiu sobre eles. Atos capítulo 10, versículo 44. Pedro declara: veio sobre eles como sobre nós no princípio. Então lembrei-me do que o Senhor disse: vós sereis batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículos 15 e 16. Ali os gentios foram incorporados ao mesmo corpo.
Ali, o batismo histórico foi completado. E depois disso? Nunca mais há menção de batismo no Espírito Santo. Mas muita gente confunde esses termos. O que diferencia um do outro? A Bíblia faz distinções muito nítidas. Primeiro, batismo no Espírito, interior, orgânico e irrepetível. Forma o corpo. Aconteceu em 2 etapas, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10. Segundo, derramamento do Espírito, revestimento externo de poder, promessa do Pai. Descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder. Lucas capítulo 24, verso 49, Atos capítulo 1, versículo 8. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Atos capítulo 2, versículo 3. É externo, é capacitação, é renovável. Terceiro, enchimento do Espírito, experiência contínua. Enchei-vos do Espírito. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não é batismo, não é derramamento, é vida espiritual diária. Então, antes da ressurreição, ninguém tinha o Espírito interiormente? Exatamente. No Antigo Testamento, o Espírito veio sobre Otiniel, Juízes, capítulo 3, versículo 10. Revestiu Gideão, Juízes, capítulo 6, verso 34. Apoderou-se de Sansão, Juízes, capítulo 14, verso 6. Virá sobre ti, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Apoderou-se de Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Nos Evangelhos, virá sobre ti, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35. Desceu sobre ele, capítulo 3, verso 22. O Espírito está sobre mim, capítulo 4, verso 18. Sempre sobre, nunca dentro. Jesus disse: Ele está convosco, mas estará em vós, ou seja, dentro de vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Mas por que a habitação só ocorre após a ressurreição? Primeiro motivo, a redenção precisava estar completa. O Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. João, capítulo 7, versículo 39. Glorificação inclui morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação. Segundo motivo, antes da glorificação, Cristo estava limitado ao corpo terreno. Se eu não for, o Consolador não virá. João capítulo 16, versículo 7. Então vem João 20, versículo 22. Jesus ressuscitado sopra sobre os discípulos. Recebei o Espírito Santo. O mesmo verbo usado em Gênesis, capítulo 2, verso 7. No Éden, Deus soprou vida humana. Aqui, Cristo sopra vida divina. É a primeira habitação interior, é a regeneração, é a nova criação. Agora podemos ver as 3 dimensões finalmente unificadas. Habitação interior, João capítulo 20, verso 22. Revestimento de poder, Lucas capítulo 24, Atos 1 e 2. Batismo no Espírito, Atos 2 e Atos 10, primeira carta aos Coríntios 12. Simples, bíblico e coerente. E as línguas? Qual a verdade por trás dessa prática? Em Atos capítulo 2, a palavra grega para línguas é idiomas, glossa e dialetos, dialectos, e não repetição de sílabas quaisquer, como se vê no meio pentecostal. A prova está no próprio capítulo 2 de Atos. 15 nações ouviram seus próprios idiomas. Em Atos 10, sinal do derramamento. Em Atos capítulo 19, profecia e línguas juntas. E aqui cabe uma explicação. Nenhuma vez o texto diz que ali houve batismo no Espírito Santo. Para fazer caber essa ideia, os pentecostais precisam conjecturar e criar um conceito não encontrado no texto para manter a doutrina.
substituir receber o Espírito por batismo no Espírito, substituir derramamento de poder por evidência inicial, substituir idiomas humanos por línguas estáticas, ignorar 1 Coríntios 12, 28 a 30, nem todos falam em línguas, ignorar o aoristo de 1 Coríntios 12, verso 13, fomos todos batizados, ignorar as duas etapas inaugurais em Atos 2 e 10, ignorar João 20, verso 22, primeira habitação interior, Atos 19, só vira batismo no Espírito depois que a teologia pentecostal é projetada sobre o texto. Sem essa projeção, Atos 19 é simplesmente um derramamento de poder, confirmando a fé recém-recebida, igual aos padrões de Atos 2 e 10, e não um ato novo, distinto, posterior, repetitivo ou normativo. Eu já vi várias vezes em cultos pentecostais muita gente falando em línguas ao mesmo tempo. Isso é normal? Primeiro, é importante destacar que muito do que se ouve nesses ambientes não são línguas, no sentido bíblico, idiomas. O que se ouve, na maioria das vezes, são sílabas soltas, repetidas, sem estrutura. Pois é. O mais curioso é que eles mesmos percebem isso. Eu já vi pastor fazendo piada no púlpito, se tu me cantas, tu me levas, imitando aquele xarabaraçúbia repetitivo e a igreja toda rindo. Se até eles brincam assim, alguma coisa tá fora do lugar, né? Exatamente. Agora, se houver um falar em línguas verdadeiro, idiomas, como a Bíblia descreve, Paulo estabelece regras muito claras. Primeiro, 2 ou 3. Segundo, 1 de cada vez. Terceiro, com intérprete. Quarto, sem intérprete, cale-se. Ou seja, mesmo que alguém fale um idioma real, se não houver intérprete, não deve falar. A ordem bíblica é clara, cale-se. Resumindo, o falar em línguas não é universal, não é obrigatório, não é evidência do batismo, e é apenas o último dom entre muitos. Então, não é como eu aprendi a vida inteira. Mas é como está nas Escrituras. O batismo no Espírito é um ato histórico, interior, irrepetível. O derramamento é revestimento externo de poder. O enchimento é vida diária. E as línguas são idiomas, nunca evidência do batismo. A palavra é simples. Quem complica é a doutrina humana. Se este vídeo te trouxe esclarecimento, compartilhe com alguém. E deixe o próximo tema que você quer ouvir no Tá na Bíblia? Deus abençoe você. E até a próxima. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?